Muito bom tê-los aqui. Para quem não me conhece, sou o Gabriel, sou diretor de políticas públicas aqui do Todos pela Educação. E a gente vai dar início agora ao último painel do nosso encontro, em que a gente fazer rapidamente a perspectiva, né? A gente começou com uma ótima apresentação em que discutiu-se sobre financiamento da educação, que não só o quanto importa bastante, mas o como também importa muito. O Gregory mostrou isso no livro dele, trouxe aqui na apresentação, e discutimos ao longo aqui das diferentes discussões diversas dimensões desse como da gestão educacional. Falamos do nível do meio, dos 25%, da febre de dezembro, aprofundamos muito em gestão escolar, super importante trazer esse ponto, tanto de gestão escolar quanto do nível do meio, para a discussão de gestão educacional. Mas agora a gente vai mergulhar e aprofundar na conversa sobre gestão de Secretaria de Educação. Gestão de rede, capacidade estatal, capacidade institucional de secretarias de educação. Então, o que a gente quer dizer com isso? Muito se fala, né, nas políticas de educação infantil, nas políticas de alfabetização, na política de recomposição, mas quais são as capacidades das secretarias de educação para promover esse tipo de política? Promover uma gestão pedagógica coerente, promover uma política de redução das desigualdades raciais tão presentes ainda nas redes brasileiras. Então, vou mediar esse painel. Tenho a honra de chamar aqui 4 pessoas que entendem muito do assunto e vão conseguir trazer diferentes perspectivas sobre o tema, na perspectiva municipal, na perspectiva estadual, na perspectiva do governo federal e numa perspectiva mais internacional da América Latina. Então, com isso, queria chamar, em primeiro lugar, cadê o... Aqui, vamos ver a ordem que aparece, mas imagino que seja por ordem alfabética. Então, a Anitta, diretora de apoio à gestão educacional do MEC. Obrigado, Anitta. Salva de palmas. Tivemos uma leve mudança no nosso painel. O Vinícius Neiva, da Secretaria Estadual, não vai estar, então representando e muito bem representada o nível estadual aqui, com a Júlia Santana, diretora do CIEB, ex-gestora de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Chamar também Juliana, secretária de Vitória, para estar com a gente. E o Marcelo Pérez, do BID. Muito obrigado, Marcelo. Bom, tomem seus assentos, por gentileza. Eu tenho não só o desafio do tempo, mas não perder aqui do meu chefe, né? Então, por favor, me ajudem aqui a conseguir fazer isso. É isso. Não, mas olha, então, como eu estava falando, né, a gente vai discutir esse tema nesse último painel, super importante, que é pensar no órgão central mesmo de uma Secretaria de Educação e entender todas as capacidades que elas precisam ter para conseguir formular e implementar boas políticas educacionais. E no Brasil, a gente tem essa desigualdade imensa de capacidades estatais nas secretarias de educação. Sabemos, inclusive, que tem redes de grande porte sem conseguir fazer infra básica de gestão, que Júlia sempre comenta disso, alocar professores para disciplinas no começo do ano. Né? Sem contar vários outros pontos importantes da gestão, como eu estava falando de gestão pedagógica coerente, política de equidade racial, política de gestão escolar que a gente estava discutindo. Então, a gente precisa discutir capacidade estatal das secretarias. E a gente vai fazer nessa primeira rodada aqui de fala, a gente vai primeiro para o nível municipal, depois para o Estado, depois para o governo federal e uma perspectiva mais internacional que o Marcelo vai trazer. Então, Juliana, vou começar por você. Você chegou na Secretaria de Vitória em 2021, correto? Então, já está aí no 5º ano de gestão. E de lá para cá, bom, pegou a reabertura das escolas e tem conseguido fazer uma gestão que os indicadores, não me deixam mentir, tem avançado muito. Né? Para quem não sabe, basta pegar os resultados do SAEB de 2023 de Vitória, os resultados do Indicador Criança Alfabetizada de Vitória, que vão ver como Vitória tem se destacado entre os municípios, entre as capitais, uma gestão que tem conseguido entregar e avançar uma educação de qualidade, olhando para a aprendizagem dos estudantes. Mas eu queria saber, assim, quando você chegou, falando do nosso tema aqui, que desafios de gestão, de capacidade dentro da secretaria você, assim que chegou, detectou para que você conseguisse botar e avançar as políticas públicas que você foi escolhida para formular e implementar? Boa tarde a todos. E aí, é isso mesmo, assim, a gente chega... Brincar aqui que o diretor escolar, ele dorme professor e acorda diretor escolar. E eu fiz esse percurso. Dormi professora, acordei diretora, dormi diretora, acordei secretária.
Então, assim, para mim, muito marcante foi que o último orçamento que eu assinei como diretora foi 21 mil. E eu fiquei muito doida, porque o diretor que não consegue prestar conta, ele tem que repor aquilo e aquilo vira de doação para a escola. E 21 mil ia me fazer muita diferença. 3 dias depois, eu assinei a folha de pagamento de 21 milhões. 3 dias depois. Então, é um pouco nessa perspectiva. E aí eu chego em Vitória, uma rede organizada, uma capital, que tinha aí um arcabouço de, nossa, é uma rede forte, é maravilhosa, mas que era fragmentada. Então, uma rede que olhava como uma ilha de excelência. Eu tinha uma escola com IDEB de 7,6, mas eu tinha uma escola com IDEB de 2,6. Eu tinha escolas que o índice de alfabetização era assim, ridículo. E aí você falava, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Qual é o nosso olhar de rede? Então, a primeira providência foi fazer uma reunião com os diretores e aí conversar sobre IDEB e tal, e as pessoas estavam me xingando. Eu falei, gente, não é possível, não vai dar certo, porque assim, eu tenho certeza que eu vou voar com o magistério. Eu sou professora há 20 anos, formadora de professores, eu sei tudo. Eu falava, gente, eu fui diretora na pandemia, tipo um carimbo, né? Olha, eu fui também. E aquilo nada servia. Então, assim, reconhecer e entender quem eram as pessoas que eu tinha como pares ali para fazer essa reestruturação. Então, a primeira providência foi manter quem já estava, porque também isso é uma coisa crucial. Num Brasil polarizado, a gente não era continuidade, a gente era oposição. Né? E nem existia a gente, porque eu não era ninguém na fila do pão, eu era só uma diretora que tinha sido premiada, reconhecida, e que o nome entrou em evidência e fui convidada. Então eu falava, vou ter muito problema com os políticos, mas eu vou me dar bem com o magistério. Não, eu aprendi a lidar com os políticos e eu tive muita dificuldade para ser respeitada pelo magistério, que hoje a gente tem uma rede que se respeita mutuamente e esses resultados que foram apresentados aqui, de fato, é um resultado construído com essa rede que já existia. Então, hoje eu falo com os meus diretores, eu entendo o movimento que vocês fizeram. Vocês estavam blindando todo mundo, vocês estavam preservando o que vocês tinham, porque todo mundo que chega para desconstruir. E é muito interessante o Brasil ter esse papel de estar sempre desconstruindo. E está construindo o quê? O que você está trazendo como proposição para esse lugar? Então, a gente parou para ver evidência, olhar realmente para os resultados, entender que nós somos uma rede. Então, essa diferença de 5 pontos em IDEB, eu não tenho mais. Tenho muito orgulho hoje da minha maior escola ser 7,9, da minha menor escola ser 5,8. Então, a gente conseguiu, de fato, reduzir essa desigualdade territorial que existia numa rede que é pequena. É uma rede de 104 escolas, 42 mil estudantes, então é uma rede pequena, mas que ela não se via enquanto coletivo, com assessoria, avaliação e mantendo as pessoas. Então, assim, ninguém nunca tinha feito um curso, a Secretaria de Educação, sobre gestão, sobre liderança. E aí a gente tem hoje, junto com a Ana Penido também, essa formação das capacidades. Então, meus coordenadores, meus gerentes, hoje são pessoas que estão se entendendo como líderes. E aí precisam aprender a dar feedback, que são capacidades que são aprendidas. Precisam monitorar, precisam priorizar quais são os projetos, precisam me apresentar custo quando pensam numa ideia mirabolante. Né? Vamos salvar todas as crianças. O que vamos fazer? 20 horas para cada professor alfabetizador. Quem são os professores? Quem estiver disponível. Quanto custa isso? Ah, não sei. Então, esse pensamento do sistema, que não dá para não saber. Hoje eu tenho uma rede de 780 milhões de orçamento, que 560 milhões são comprometidos com folha de pagamento. E aí eu conversava com Júlia. O sistema que controla a alocação de professor é planilha de Excel que não era a mesma planilha. Então, eu tinha uma pessoa que controlava geografia, uma história, uma matemática. Quantos professores faltam na determinada escola? Não sei. Eu sei que faltam 1 de geografia, 3 de matemática. 3... E aí você parece pequeno, mas somar isso ao que você tem que fazer como secretária é muito desafiador. Então, tocar esse bumbo, entendendo que somos uma rede, que todo mundo precisa olhar, que o foco tem que estar no estudante, que não dá para o foco ser professor, que não dá para fragmentar a política pública. Eu preciso tratar muito bem o professor e muito bem esse gestor, desde que o estudante esteja em primeiro lugar no centro das ações. E essa centralidade numa rede é uma mudança de cultura. 3 segundos. Obrigado. É porque a gente tinha que ser melhor que o chefe, né? O chefe cravou, eu deixei 3. Obrigado. Segura, Olavo. Já vou passar para a Júlia aqui. Júlia, você
já pegou alguns pepinos, né? Então, Júlia já foi gestora da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e foi secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, vai ser bom te ouvir aqui, Júlia, na perspectiva de uma secretaria estadual de grande porte. As duas você passou, eram secretarias de grande porte. Que tipos de desafio de gestão que você enxerga que essas secretarias têm da sua experiência, na sua passagem por elas? Primeiro, eu queria... Não sei se... Queria dar... Obrigada. Parabéns, Priscila e Marcelo. Gestão e investimento em redes de ensino e tecnologias educacionais. Eu acho que a gente só consegue trabalhar gestão e investimento se tiver tecnologia. Então... que maravilhoso a gente poder, né, assim, numa situação de restrição e com tanto desafio, né, eu acho que não faz sentido nada diferente disso, né, Anitta? E eu fiquei muito feliz de ouvir a Anitta falando do como. O como é a coisa mais importante. E eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande, né, Priscila, de conseguir trabalhar bem o como no Brasil sobre os assuntos que não são sexys, né, que você trouxe isso na tua fala. Então, Gabriel, eu fui subsecretária no Rio no período de muita crise política, né? Crise política muito grande e financeira muito grande, né? E tudo lá no Rio, a luta era para a gente conseguir manter as escolas abertas, né? O desafio era esse, né? A partir de renegociação de contrato, tá com uma atenção muito grande a questão relacionada à merenda e diversas questões que faziam disso ser fundamental, né? Quando eu fui para Minas, cheguei lá, parecida a história, né? Eu não sou mineira, não sou professora, mais difícil que você. Eu ia dizer pior, mas não é pior, né? Mais desafiador que a sua situação, né? E não era conhecida pela rede, né? Então eu acho que um dos pontos fundamentais, Gabriel, é a gente ter sempre, né, Ju? Eu acho que a humildade de saber que a gente está ali de passagem e que a gente tem eu acho que é uma missão espiritual, né? E eu acho que é um compromisso da gente conseguir fazer as coisas funcionarem, que a gente vê que há muito tempo elas não funcionam. E o como é fundamental, né? Então, não é a gente inventar novas coisas. Eu cheguei numa rede que estava com o 13º atrasado, né, Dani? A Dani estava ali, está ali. O 13º atrasado, a folha de pagamento era paga ao longo do ano, ao longo do mês, né? Não se repassava mais os recursos de Fundeb, né, Carol, para os municípios. Então, a gente tinha situações de prefeitos em colapso, porque não conseguiam pagar sua folha de professores. A parte de transporte também não estava sendo repassada, Marcelo, para os municípios. Então, uma situação muito complicada de conseguir o atendimento dos nossos estudantes, né? Eu acho que esse momento agora é para falar dos desafios, né? E eu tinha 200 escolas, são 4.000, né? Assim, cerca de 4.000, 3.000, e muitas delas, 200 em situação de profundo colapso estrutural, né? Além disso, 1/4 da rede, 1/5 da rede, demandando reformas urgentes, com infiltração de telhado e tudo, né? Sem recurso para fazer obra. E aí, na fila, enfileirados na porta do meu gabinete, 853 prefeitos, 77 deputados estaduais e mais os dezenas de deputados federais. Cada um pedindo a reforma, muito corretamente, da sua escola, né? Eu acho que a primeira coisa que eu pensei, né, chegando lá, assim, na verdade, antes, no momento em que houve, né, esse processo da indicação, né, do fim do processo seletivo que me fez ir para a secretaria, a única pessoa que eu levei foi a minha superintendente de TI do Rio de Janeiro, né? Dei aquele olharzinho apaixonado e falei. Aí ela falou, meu Deus, né? E aí, vamos, né? E aí a grande preocupação nossa era de um respeito com o servidor, que é o seguinte. Ela dizia, se eu apertar esse botão aqui, acende uma luz no sistema lá longe, que eu não sei o que é. Então, vamos mexer devagar e pouco, mas, ao mesmo tempo, precisa ser urgente, porque a gente precisa fazer as transformações. Então, sempre zelo, cuidado, né? O cumprimento das normas legais. Eu acho que a gente ainda fala muito pouco disso no terceiro setor, né? Assim, tá muito atento a tudo que a gente publica, não comprometer essa situação, né? E imediatamente viabilizar, e aí foi um apoio muito importante do terceiro setor, a solução em relação à alocação de professores. A gente tinha um desafio grande de um espaço para melhorar isso em relação a 5% do nosso orçamento, né, de folha. Isso foi feito,
gerou muita pressão, uma situação muito complicada, mas eu acho que a gente tem um senso de justiça, né? Acho que diretores e professores que estão muito comprometidos, Gabriel, com aquilo ali, eles veem que a coisa está funcionando, está rodando, né? E posso seguir falando para vocês, né? A partir disso, a engrenagem, né, Ricardo, começa a rodar e a gente consegue fazer boas entregas lá, a despeito de toda essa dificuldade, o recurso começa a aparecer e, junto com ele, os resultados de gestão e pedagógicos também. Muito bom, Júlia. Obrigado. Anita, vamos para o MEC. Bom, aqui no Todos a gente tem conversado bastante, acompanhado o trabalho que essa gestão do Ministério da Educação tem feito, olhando para essa pauta pouco sexy, pouco visível, inclusive, né, pouco concreta, mas fundamental para a melhoria dos resultados que se quer alcançar. E a DAGE, que é a Diretoria de Apoio à Gestão Educacional, que a Anita é a diretora, lançou recentemente, no âmbito do Ministério, claro, mas a gente sabe que com um grande trabalho seu e da equipe, Anita, a ENAGE, Estratégia Nacional de Apoio à Gestão Educacional, o Sistema de Gestão Presente, o Novo PAR. Há uma série de iniciativas do Ministério da Educação que mostra que vocês estão olhando para isso, identificando esses desafios e pensando em soluções lá de Brasília, mas pensando em soluções das redes. Queria que você contasse aqui para a nossa plateia super qualificada o que está no escopo do MEC, é claro que num tempo curto, mas o que está na cabeça de vocês desse apoio, do papel do MEC mesmo para apoiar a capacidade estatal das secretarias? Obrigada. Bem, primeiro que é muito bom, né, ouvir o relato de quem é gestor de rede municipal e já foi de estadual, porque olhando do MEC para muitas secretarias, a gente tem um desafio da diversidade e realmente são muitas realidades diferentes, mas os desafios quase sempre se repetem, assim. Então, apesar, né, de ser uma capital relativamente organizada, um estado grande, não é da região norte, por exemplo, que você poderia falar, tem uma dificuldade maior de infraestrutura e tal, mas mesmo assim aparecem desafios muito comuns e que, na nossa visão, são desafios muito básicos mesmo, né? E básico não quer dizer que é simples, né? Que é fácil. Não é. O básico é muito difícil de ser feito. E eu acho que, na lógica do Ministério da Educação, esses programas que você comentou, a gente está tentando ajudar numa perspectiva de apoio à gestão educacional a esse básico minimamente conseguir ser feito por todos, né? Para a gente garantir que mesmo aqueles que têm ainda mais dificuldades, né, em contextos também desafiadores, com outros talvez desafios para além desses, mas esses também consigam fazer um bom diagnóstico, um bom planejamento, né, uma boa gestão educacional. Então, e esse é um tema muito difícil, porque a luta diária, assim, no Ministério da Educação, acho que em vários contextos educacionais e de políticas mais amplas também, é que é muito tentador a gente fazer políticas isoladas, né? Então, eu vou fazer uma política de tempo integral, vou fazer uma política de alfabetização, mas quando a gente tenta concatenar tudo isso numa lógica de olhar transversal, de gestão, é mais difícil. É mais difícil fazer as coisas transversalmente do que verticalmente. E acho que o trabalho do Ministério da Educação, e aí acho que o ministro Camilo, pela experiência no Ceará, também nos provoca muito isso, é como conseguir coordenar esses trabalhos, esses serviços. Então, na Secretaria de Educação Básica, a gente faz um serviço que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Acho que a secretária Kátia tem esse papel um pouco de maestra, de tentar realmente coordenar diversas frentes ao mesmo tempo, de forma horizontal e verticalmente, na lógica de sistemas, né, federal, estadual e municipal, fortalecendo o regime de colaboração. Não é fácil, mas, por exemplo, com o Novo PAR, que a gente lançou recentemente, considerando a mudança, né, de financiamento, de recursos, que quando o PAR foi lançado lá atrás, era uma lógica muito mais de ajudar o governo federal a se organizar no atendimento à assistência financeira para os entes, na lógica de eu tenho uma fila de 5.569 municípios e 26 estados, pedindo a mesma coisa, quem que eu priorizo? Essa era muito o objetivo e o foco inicial.
E quando a gente lança o novo PAR, a gente fala, bem, agora a gente precisa garantir que a lógica do planejamento educacional de todos esses municípios e estados possa ser feita olhando para resultados, porque a gente evoluiu muito, né, ao longo dos últimos anos em dados, em indicadores, resultados, mas que pouca gente tem, de fato, propriedade sobre isso. Então, né, a secretária comentou dos diretores das suas escolas, que é 1 ou 2 índices, talvez, que ele precise conhecer da sua escola. Imagina, né, no Brasil, gestores educacionais que precisam conhecer muitos dados, muitos indicadores e não sabem da sua rede. Então, ao organizar um sistema que tenta apoiar, resgatar a lógica de trazer bons diagnósticos usando tecnologia, porque a gente não consegue chegar individualmente em todo o Brasil. Então, como que a gente organiza os dados num único lugar para que eles possam fazer um plano de ações articuladas que seja um plano de metas? Então, resgatando aquela lógica de ter um plano de metas, pactuar resultado e objetivo. Então, o Novo PAR tem um pouco esse propósito. A gente deve lançar agora, no dia 17 de setembro, a fase de planejamento, que é justamente a partir dos diagnósticos dos dados, que estão agora um pouco mais organizados, centralizados ali num lugar de fácil acesso, os entes consigam priorizar, né, a partir de resultados. E aí, além disso, tem, acho que essa iniciativa, né, do MEC Gestão Presente, a secretária, né, participou de uma reunião, comentou, né, da dificuldade de Vitória, que é uma capital, em ter um sistema de gestão escolar. A Júlia, né, que já foi de secretaria estadual, também colocando a dificuldade. E a ideia é que a gente consiga, pelo Ministério da Educação, organizar uma plataforma única de dados, onde cada ente continua fazendo a sua gestão escolar, mas de uma forma padronizada e interoperável com essa plataforma central de dados, né, numa lógica de uma infraestrutura digital pública. Não vai resolver os problemas, eu sigo falando, eu acho que a tecnologia não é quem resolve os problemas, mas ela ajuda a gente a resolver. Né? Quem resolve são as pessoas, é o recurso, é a prioridade, são outras capacidades, mas a tecnologia pode ser uma aliada. E eu acho que na educação a gente está trazendo esse tema de forma mais central para ajudar, para ser uma ferramenta mesmo aí de apoio à gestão. Não é fácil, são muitas iniciativas, o trabalho é conseguir concatenar tudo isso, mas, por enquanto, a resposta, né, acho que mais assim, a demanda que já vinha sendo muito grande, agora eu acho que tem tido pelo menos algum apoio, algum olhar para isso, né, do Ministério da Educação. Obrigado, Anitta. Só um comentário aqui. Bom, vocês três que já comentaram, falaram de dados, e em todos os outros painéis a gente falou de dados educacionais. Não sei se todos da plateia viram, semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, que traz uma infraestrutura nacional de dados educacionais, na ideia de que uma governança federativa na educação brasileira precisa de uma maior integração de dados, que é uma pauta que o governo federal tem tentado avançar bastante. Mas agora vamos lá para o Marcelo. Marcelo, você conhece bastante as redes do Brasil, você já trabalha aqui há muito tempo com Secretaria de Educação, mas também pelo BID tem essa visão mais internacional. Que pontos, quando a gente fala de capacidade de Secretaria de Educação, capacidade de gestão, que vocês destacariam como mais importantes de serem desenvolvidos quando a gente pensa no contexto brasileiro? Eu acho que tem... A ver, a gestão acontece em algum contexto. Se fosse um carro, a gestão, o carro percorre alguma autopista, alguma rodovia. Então, não se pode pensar em melhorar a gestão sem melhorar por onde a informação corre. E isso é processos e basicamente, sistemas. Processos que, se são bons, perfeito, mas você tem processos ruins que correm em sistemas que podem ser piores ainda do que os processos. Isto era uma percepção nossa, e quando começamos a tentar a sistematizar isto, tinha muito pouco escrito, muito pouco pesquisado. Avaliação de processos é o primo pobre da avaliação de impacto. Não paga paper, não vai para journal, não coloca carimbo, medalha, nada. É um tema chato próprio de
próprio de, digamos, managers. Mas as coisas acontecem aí. E se você não melhora isso, você não, é muito difícil gerar o necessário para gerir bem e para investir bem. E o que nós fizemos foi tentar separar as faunas. Uma coisa é gestão pura de um sistema. Gostei muito do que falou Romeu. A gente gera burocracias, no melhor sentido, complexas, porque tem muitas pessoas, mistura infraestrutura com escola, com professor, com estudante. É uma tarefa de logística, quase, que você tem que gerir bem. Separar bem a gestão que tem a ver com essas questões como a gestão de sala de aula. É uma questão diferente, que não pode ser colocada no mesmo campo. E pensar, e aqui tomo o que falou Júlia e o que falou Anita, a tecnologia ajuda muito, mas uma coisa é a tecnologia para a gestão e outra coisa é a tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem. São coisas distintas. E isto me dá pé para uma terceira coisa, dados. Você não pode não ter dados. Então, a conjunção de uma gestão do sistema sólida com a introdução de ferramentas digitais para ensino, aprendizagem, se você utiliza isso de uma forma inteligente, te dá um monte de informação que você não gera como uma lógica de censo, com uma lógica de coleta, senão com uma lógica de explorar informação, que é o que nos falava Anita. Então, isso e o desafio nosso é como sistematizar isso e como compartilhar. Eu acho que nós devemos como uma evolução. E aqui passo a questão do que e do como. O que a gente sabe, o como não. E aqui esta é uma opinião um pouco pessoal e que já expressei. A gente é muito bom a avaliação dos impactos. A gente sabe o que funciona, mas a pergunta é permanentemente como. Como organizo esses sistemas complexos? Como junto os insumos que tenho, que são escolas, programa curricular, professores e outras coisas, para que os estudantes aprendam. E isso é um como que não temos pesquisado ou sistematizado suficientemente. E aqui acho que, e última coisa, nós temos experiências assim, aqui como Unibanco, como Sonho Grande, que colocaram realmente a mão na massa nisso. Então, será que temos que sistematizar mais o como? Como você combina os recursos com um que bom para que as coisas aconteçam? Obrigado, Marcelo. Vou mudar aqui a ordem, porque eu conheço vocês e sei da levantada de bola para cada uma, né? E o Marcelo falou muito de processos e sistemas. Eu não posso ouvir isso e não passar para você, Júlia, a palavra. Então, eu vou começar com você. E aí, essa segunda rodada, bom, se cravou no tempo aqui, então a gente tem 3, 4 minutinhos. Acho que a produção está decidindo ali ainda se é 3 ou 4. 4?
4 minutinhos cada um, então tem um tempinho. E a gente vai falar um pouco para frente, né? O que precisa ser feito. A gente tem uma plateia aqui super qualificada, muita gente, se não todo mundo aqui poderia estar no painel discutindo esses temas. Então a gente tem gestores públicos e pessoas que trabalham com a gestão pública. Então eu queria te perguntar, Júlia, pegando esse gancho de processos e sistema, o que você tem chamado, né? A gente estava semana passada junto, se chamou de saneamento básico da gestão. O que é esse saneamento básico da gestão? O que são esses processos e sistemas muito básicos de capacidade estatal que toda secretaria de pequeno, médio, grande porte precisa ter para conseguir ter capacidade de formular e implementar boas políticas? Gabriel, que coisa boa. E Marcelo, que maravilhosa levantada de bola, porque eu queria falar de uma coisa que eu acho que eu nunca falei, nem para mim mesmo, vou falar pela primeira vez. A gente vive uma incoerência muito grande no estudo da educação no Brasil. Assim. Por quê? A gente avançou muito na parte de avaliação de desempenho. E a gente tem prova padronizada, o congresso, como é o nome daquele congresso de avaliação? Que é a ABAF, está acontecendo agora. Né? Então, a gente tem muita gente olhando para a avaliação padronizada. E a gente tem ninguém olhando para o processo interno disso. Né? Ou muito pouca gente. Quando a gente chega numa secretaria e vem um acadêmico e vem uma pessoa que estuda educação por esse lado, ela fala da proficiência, mas ela não fala do fluxo. Né, Ricardo? A gente vê rede saltando em proficiência, altíssimo em proficiência e baixíssimo no fluxo. O que é isso? Né? Eu pergunto a vocês, aí eu vou falar do saneamento básico, né? Por que a gente só olha para a proficiência, gente? Se quem ensina ao estudante, secretária, é o professor que está aplicando a prova no dia a dia, a avaliação no dia a dia, porque dá trabalho. Eu acho que dá muito trabalho. E a gente conhece pouco isso. Saneamento básico. Como é que a gente consegue fazer o acompanhamento da avaliação de sala de aula se esse professor não é alocado numa sala de aula? Como é que a gente consegue fazer acompanhamento da frequência do estudante se ele não é enturmado? Se os dois não estão correlacionados numa turma? Se não tem o lançamento frequente da frequência? Se não tem o lançamento da avaliação? A gente salta para a avaliação padronizada. Que, claro, não vai encontrar todos os estudantes na base, vai ter missing à beça por conta disso. Né? Como é que a gente garante, e eu vivi isso na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que a 1001 está tendo a mesma quantidade de aulas de matemática da 1002 do outro lado do corredor? Se não por uma matriz curricular que precisa estar dentro do sistema e que todas as turmas precisam estar vinculadas a essa matriz curricular. Para que esse professor tenha um calendário letivo que faça o lançamento das notas e frequência. Aí agora eu começo a minha pregação da palavra. Né? Matriz curricular, pelo amor de Deus, todas as redes precisam ter matriz curricular publicada, sendo executada. Calendário escolar condizente, estados e municípios, em que se tenha conselho de classe, prazo de lançamento de frequência, de nota, para que se consiga o secretário receber, né, um relatório para monitoramento disso. E vou chegar agora a uma coisa que a gente tem ainda muito desafio. A gente teve uma alegria muito grande no período, foi um período devastador, né, da pandemia, mas ter um processo de construção de um material organizado que nos permitiu, em Minas, construir algo chamado plano de curso. Ali a gente tem a ordenação dos códigos de habilidade para o processo de formação desses professores. Gente, como é que a gente garante que todas as salas de aula de um estado e de um país, a gente está conseguindo garantir que aquele conteúdo está sendo trabalhado pelo professor? Claro que é importante, Gabriel, a gente ter flexibilidade, porque é importante dedicar um prazo, um tempo muito grande para a recuperação de aprendizagens. Mas se esse professor não tem uma orientação de qual é o código de habilidade ou os códigos de habilidade que ele tem, né, direcionados para ensinar naquele momento, como é que isso vai estar dialogando com a formação de professor e com a avaliação padronizada? Então, repito aqui para fechar. Né? Acho que a gente tem que garantir no Brasil agora, como esse processo que o Marcelo falou, tão importante de atenção a processos. Né? Informatização, e o MEC está fazendo um lindo trabalho em relação a isso, esse apoio da base, né, com a liderança da Anitta e da secretária Kátia e do ministro, de matrícula informatizada, alocação de professor e acompanhamento de frequência e nota. Só para iniciar. Né?
2, cada rede deve ter publicado e vinculado a essas turmas onde será alocado o aluno e o professor uma matriz curricular que garanta a quantidade de tempos. 3, que se seja construído um calendário escolar, né, que estabeleça prazos de acompanhamento dessas questões que são fundamentais e que a Anita traz nessas soluções que o MEC vai apresentar. E já fechando, né, 4, e só, gente, plano de curso, né? Garantir que essa nova fase da implementação da BNCC se dê por uma publicação daquelas redes que sejam as maiores redes que a gente vai acompanhar agora, né? Eu acho, Priscila, e garantir essa distribuição dos códigos de habilidade para sustentar a partir daí formação de professores, né? E todo o processo de avaliação que garanta uma avaliação correlacionada do que vai ser conquistado em fluxo e em proficiência. Muito obrigado, Júlia. Vou passar para a secretária Juliana. Secretária, sempre que a gente conversa bastante, né? Sempre que sai algum indicador de vitória, você maravilhoso, né? Pocô, né? Não, você celebra, mas você sempre fala que tem muito desafio pela frente. E eu queria saber, assim, na sua visão, o que tem pela frente de melhoria da gestão mesmo da Secretaria de Vitória, que está no seu radar e que você tem tentado trabalhar com o seu time, com as suas lideranças da Secretaria de Educação. Como eu ganhei 1 minuto a mais, eu vou infartar a Júlia primeiro, mas a gente vai virar amiga. Cheguei em Vitória, tinha uma organização curricular para cada escola, era autonomia. E aí, de manhã e à tarde, não tinha a mesma matriz. Então, por exemplo, eu tinha um 6º ano com 2 aulas de português e 8 de história. E na mesma escola, à tarde, isso era inverso, que era para garantir a carga horária do professor. Então, gastei aqui meu minuto extra para a gente falar que isso é uma realidade de uma capital. E tinha isso como uma bandeira que era autonomia. Quando eu padronizei a organização curricular, eu organizei a própria organização, isso virou que era a secretária autoritária, né, que chegou lá, a pseudo-bactiniana, que agora estava destruindo tudo. Enfim, então, esse é o cenário que a gente precisa encarar. E aí, Gabriel, assim, como desafio, acho que Vitória tem muito a celebrar. A gente realmente, no ranking da alfabetização, saiu de 28% de criança alfabetizada no 2º ano para 73,2%. Isso em 4 anos. Isso mostra que é possível, com um direcionamento claro. Para mim, o maior desafio agora é a sustentabilidade, porque como a gente fica nessa de que os prazos estão acabando, a gente é finito, se reconhecendo finito, que você está saindo, né? Se tudo der certo, você sai para algum outro lugar, senão você vai para o almoxarifado. Mas você é servidor público. Mas tem ali. Mas você não vai ficar ali. Como é que as pessoas que estão ali entendem que isso é algo que precisa permanecer? E aí eu acho que celebrar faz parte disso. Hoje a rede respira isso. Uma rede que 80% das escolas não faziam o IDEB, hoje é uma rede que se organiza para o IDEB. E aí, para a prova do SAEB, celebra. E aí vira uma grande festa. E aí a gente comemora todos os resultados. Porque a gente começa a dizer para essa rede que isso não é para o prefeito, não é para a Juliana. Que isso é a garantia do direito daquelas crianças. Então, o que a gente está falando é que se 73,2% das nossas crianças estão alfabetizadas, a gente está garantindo para elas o que é direito na garantia dos objetivos de aprendizagem. Então, eu assumo uma rede que a educação infantil não podia pegar tesoura e não podia aprender o próprio nome, porque isso é atividade e eles são contra a atividade, e começa a falar que a gente tem que ter a experiência da oralidade, da leitura escrita desde sempre. E aí que essa criança vai, ludicamente, na educação infantil, aprender o nome na areia. Ela vai viver uma mega experiência, mas ela vai aprender. E no 2º ano, hoje eu consigo entregar na minha diagnóstica, que aí é monitoramento, e eles eram contra essa avaliação de rede, hoje a gente faz 4, né? E eu provei para eles que este ano, na nossa diagnóstica, a gente começou o 2º ano com 46% alfabetizados, 46%. Só que no nosso primeiro ano de gestão, em 2021, eu entreguei o 2º ano com 42%. Ou seja, o meu primeiro ano hoje está melhor do que eu entreguei ao final do meu 2º ano. E isso é da rede, isso é conquista. Então, desafio agora, sustentabilidade, entender que isso é uma cultura que tem que ficar, independente de quem está aqui, a gente tem um legado, e blindar a educação. Porque mesmo o que é legal, atrapalha muito.
assim, com muito carinho, muito respeito ao MEC e todos os programas que são lindos, mas as agendas conflitam. Eu sou a única secretária, né, enquanto humana, que eu vou ter que dar conta que agora a prioridade absoluta, gente, criança alfabetizada. Foco na criança alfabetizada. Peraí, que entrou primeira infância, calma aí, só um minutinho, vamos calibrar aqui. Peraí, primeira infância é importante também, 0 a 3, primeiríssima. E volta para cá, opa, mas e aí, como é que o novo ensino médio, os meninos do 9º ano vão para o novo ensino médio, eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí você fica, não, recomposição, gente, mas gestão escolar é importante também, vamos falar disso. E aí não dá. Então, assim, tenho respeito e agradeço, porque eu entendo que o MEC tem que ser esse direcionador. Mas se isso não vier transversal no MEC, e se isso o terceiro setor, e aí eu faço um apelo aqui, a gente não realmente criar coligações, falar, vamos cuidar disso, a gente enlouquece na ponta. Porque eu enlouquecendo, eu enlouqueço a minha equipe e os meus profissionais. Então, o que eu começo a fazer? Quando eu era diretora, e mudava o secretário, durante 4 anos eu tive 7 secretários de educação num dado momento. Eu falava assim, gente, deixa ele falar, vamos continuar aqui? E dava resultado. E hoje eu meio que estou sendo um pouquinho assim, pouquinho. Vem assim, programa, tá bom, vê. Tem que assinar, gente, vem de recurso, não vem, vem aí. Alguém toca isso. Mas a gente está blindando. Então, desafio. Se tem prioridade no plural, já não é mais uma prioridade. A gente precisa entender qual é a agenda do Brasil em relação à educação. A gente está com uma coisa linda que é o Criança Alfabetizada, porque desceu, foi algo que virou bandeira política, os pais estão entendendo, teve uma linguagem acessível e todo mundo entendeu que a criança tem que aprender. A gente tem uma coisa linda chamada primeira infância sendo discutida e com uma potência muito grande para a gente corrigir uma rota de uma nação. Mas a gente tem que ter cuidado com o excesso das agendas, porque a gente não vai dar conta na ponta. Obrigado, secretária. Vou passar agora para a Anitta também. Bom, bola levantada, né, Anitta? Talvez não aquele levantamento fenomenal, mas vai dar para cortar, né? É isso. Mas, bom, a gente ouviu o Marcelo, ouviu a experiência da Júlia e da secretária Juliana. Queria entender, vocês têm mais pelo menos 15 meses de gestão pela frente. O que está na agenda do MEC de quando o tema é apoio à gestão educacional, que é o que a sua diretoria toca? O que vocês vislumbram, o que você gostaria de entregar aí nesses próximos 15 meses? Obrigada. Acho que primeiro reagindo um pouquinho aqui, porque eu acho que a gente tem que contextualizar que a gente veio de um período de uma inação muito grande da educação no âmbito nacional. E muitas coisas que precisavam ser feitas não eram feitas ou eram desfeitas intencionalmente, e que num contexto onde se tem um compromisso político com a educação, foi priorizado realmente muita coisa. Acho que é inegável assim, o tamanho e o compromisso do Ministério da Educação com executar as políticas da educação básica, né? Acho que isso é algo que é valoroso e a gente tem que reconhecer, porque a gente já viveu um momento onde isso não era verdade. E realmente tem muita coisa acontecendo. A gente recebe isso dos secretários. Então, quando a gente chama, né, concede um DIME, não, mas é outro, é mais um, o que eu faço? E a gente entende, né, essa aflição. E eu acho que algumas vezes pode ser desorganizador. Então, eu acho que o papel nosso, e eu recebo mesmo esse feedback, né, esse retorno, porque apesar de tudo ser importante, a gente não pode não fazer ensino fundamental 2. A gente não pode olhar para o ensino médio. A gente não pode esquecer da primeira infância. A gente não pode não falar de gestão escolar. Tem que fazer tudo, sim, junto. Mas como que a gente, enquanto órgão central, pode ajudar para que essas coisas cheguem de uma maneira um pouco mais organizada, conjunta, articulada. E eu acho que é um desafio da gestão pública como um todo, né? Imagino que nas secretarias também isso às vezes aconteça, né? Imagino quando você era diretora, você comentou, né? Muda o secretário, agora começa esse. Então, em todos os níveis, acho que esse é um desafio. E aí o papel da gestão, do apoio à gestão educacional, que é um pouco, meio ingrato, porque é falar e tentar
mostrar que às vezes não precisa ter um destaque individualizado para cada coisa, né? E cada coisa ter um orçamento individualizado, uma forma de repasse individualizado. Seria possível a gente juntar as coisas e organizar de uma forma, na execução, mais setorizada. Mas na lógica, no planejamento, não só na narrativa, mas no planejamento, na coesão, seria mais interessante. Não tenho dúvida disso, é o que eu defendo. Eu acho que existe um esforço muito grande no Ministério da Educação de tentar fazer isso. Acho que é uma dificuldade do setor público, assim, sabe? A gente é muito organizado em caixinhas, né? Então, quebrar essas caixinhas e fazer pela lógica transversal, como eu falei antes, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas não porque é difícil que a gente não tem que se esforçar para fazer, né? Então, acho que o primeiro ponto é receber isso não como uma crítica, eu acho que é como um pacto, né? De entender que, às vezes, querer fazer muito vai ser pior e a gente vai fazer menos do que se a gente fizer de uma forma mais organizada e coesa. E eu acho que tem essa sensibilidade, sabe? Eu acho que, apesar desse contexto, como eu falei no começo, de uma inação, então acho que uma urgência de falar que quer entregar, né, de mostrar que estamos priorizando, etc., que é natural e eu acho que é compreensível, né, dado o que a gente passou, mas também numa lógica de efetividade, né? Qual que agora é a efetividade? É ainda desafiador. Acho que o compromisso, por exemplo, quando a gente pensa, né, ele tem vários eixos, né, ele tem uma parte que é de gestão, ele tem uma parte que é financiamento, ele tem uma parte que é formação, e tentou-se organizar, né, de uma maneira coerente. Não é fácil, acho que tem muitos desafios ainda, mas algumas políticas eu sinto que houve melhora no desenho, assim, né? Talvez ainda na implementação ali a gente precise evoluir. E eu acho que a lógica dos dados e da gestão, da gente ter essas informações também, isso vai ajudar. Porque hoje, se a gente olha o aluno, outro dia eu estava numa reunião, a secretária Zara estava falando disso. O aluno indígena, né? Você declara ele lá no censo escolar, mas ele também é um indígena do tempo integral. E ele também é criança alfabetizada, né? Está lá na alfabetização. E, às vezes, ele tem alguma deficiência. Então, assim, todas as camadas e lógicas, né? Na mesma pessoa, né? Naquele indivíduo, naquele detentor de direitos. E a gente fica tratando setorizado cada camada dele, né? Então, como que a gente consegue pensar isso de uma maneira mais organizada? Eu acho que a lógica de gestão, de um olhar mais transversal, assim, com o apoio dos dados, com o apoio da lógica de processo, né? Eu acho que tem potencial para ajudar. Mas é um trabalho que, enquanto país, a gente tem que evoluir. Não só na educação, em todas as políticas públicas. Mas acho que na educação a gente tem tido mais gente falando sobre isso, mais gente demandando isso, que é bom, para que a gente tenha força política para conseguir implementar mesmo e conseguir mais efetividade, ainda que seja mais a médio prazo, do que, eventualmente, a curto prazo e pequenos ganhos pontuais. Muito bom. Obrigado, Anita. Marcelo, vamos lá. Acho que para fechar nosso painel, primeiro ouvir assim, suas reações ao que foi discutido aqui, né? E como é que você faz o paralelo com essas discussões de Brasil e que o mundo tem discutido de gestão educacional? O quão perto, o quão longe a gente está de onde a gente precisaria estar? Acho que essa é uma pergunta. E aí aproveitar, você vai fazer a fala de fechamento, para te dar espaço também falar qual é o papel do BID aqui. Como que o BID atua nessa pauta? Como que o BID apoia redes, secretarias, o Ministério da Educação nessa pauta de fortalecimento das capacidades? Empezamos pelo primeiro ponto. Existem muitas similitudes nos desafios que outras redes enfrentam. Eu diria que a única diferença seria se você tem uma rede que é mais descentralizada, federal, ou redes que são mais nacionais. Isso muda um pouco a lógica com a qual você pensa. E nós que estamos em todas partes, Greg hoje falava de esses 22 países, desses 22, pelo menos 18, 17 são sistemas que são muito, muito centralizados. Então, nós temos que fazer essa
tradução, que é que no Brasil presta para Nicarágua. É possível, mas nós precisamos ter esse contexto institucional sempre com muito aí presente. Se eu tivesse que pensar em quatro coisas nas quais gostaríamos apoiar e que mostra um pouco o que estamos fazendo, e falo tanto daqui como em outras partes. Então, eu tenho um sonho futebolístico. 2 são temas técnicos e outro é um sono. Começo pelo tema futebolístico. Quem não gosta de ver ou fazer parte de um gol de letra, de um golaço? Ronaldinho contra os ingleses ano 2002, Maradona contra os ingleses 86. Quem não gosta? Como eu defino um golaço neste tema? Uma política que atende uma necessidade e, ao mesmo tempo, você melhora a gestão e gera dados. Esses são os gols que eu saltaria na arquibancada como um maluco. Exemplos. Fundeb. Fundeb foi uma fórmula de financiamento. Ótimo, você conseguiu todo o que Greg nos falou antes. Equidade, recursos assegurados, a compensação entre os estados e municípios. Mas, graças a isso, Brasil tem um censo de alunos muito decente nos anos primeiros e muito bom hoje. Você não teria conseguido dados sobre os alunos predicando que os dados são bons. Você colocou o incentivo justo para que as redes entreguem dados. Outro golaço, PEG-6. PEG-6 atende a uma necessidade objetiva. Os jovens não concluem ensino médio, vamos dar uma bolsa e, ao mesmo tempo, você conseguiu melhorar os reportes sobre frequência e os processos e sistemas que reportam isso. Mas tem mais gols de letra que podem ser feitos, porque tanto vocês como nós temos jogadores de futebol ótimos. Então, o que passa se puxamos um pouco mais o par para que seja baseado em resultados e não em financiamento dos insumos? E você começa com resultados simples, cobertura, alunos em programas X, Y, Z, e vai progressivamente passando para resultados que têm a ver com aprendizagem, progressão escolar. Então, eu gostaria de aprender, por um lado, e celebrar gols desse tipo. E poder, como nós estamos com vários países, incentivar isso. A Argentina colocou um programa de alfabetização e, como condição, era me dar os dados dos estudantes que participam. Então, esses gols eu adoraria fazer. Segundo tema eu acho que temos que sistematizar mais os processos-chave e temos que aprender mais. Enturmação, lotação, os que antes falou Júlia. Eu acho que temos que sistematizar, aprender e ajudar a implementar. O terceiro tema que eu gostaria é como o BID, e hoje estávamos falando disso, como o BID pode contribuir para este ecossistema tão assim rico, para que estas agendas permaneçam e que se profundizem. E, por último, um sono que a Anita sabe disto, é que nós, desde o ano 2000, fizemos um
programa que foi muito bem sucedido, chamado PNAFE, Programa Nacional de Apoio às Finanças Estaduais, depois foi o PNAFM municipais, que era, basicamente, no guarda-chuva das políticas federais, apoiar a melhoria da gestão das secretarias de finanças estaduais e municipais. O sono meu, talvez não seja eu quem um pouco consiga isso, mas Carolina, não sei se continua por aí, mas é bom. Carolina, que agora vai ser parte de como nosso time, conseguir um ENAGE que possa trabalhar diretamente e de uma forma muito mais sistemática em apoiar as redes em implementar isto. A gente já faz isso, estamos em cerca de 6 municípios e 5 estados. A gente trabalha com temas de infraestrutura, gestão, sala de aula, aprendizagem, mas isto daria uma possibilidade de gerar uma massa e um intercâmbio como de conhecimento e experiências que acho que seria muito bom para todas as redes aqui e seria seguramente um exemplo como para outros países. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela fala de encerramento e até pela parceria de todo o evento. E queria agradecer também a secretária Juliana, Júlia, Anitta, são 3 gestoras públicas referência para mim, individualmente, e com certeza para o Todos pela Educação e para muitos daqui. Então, uma salva de palmas para esse excelente painel. Muito obrigado.